A paz, amados, glória a Deus. Horário bom esse, né? 6h30. Aí hoje eu vou terminar mais 9h30 por aí. 1 hora de pregação, 1h30. Vai estrear bem. Não estou brincando, gente. Vamos honrar, né? Vou trazer, na verdade, uma mensagem simples, rápida, prometo não demorar. Até para a gente não começar às 6h30 e terminar às 9h, não adiantou nada. Né? Então, a gente tentar agilizar um pouco, mas lembrando que é Deus aí que está no controle, não é o homem, né? E também temos a ceia. Então, eu quero ler com os irmãos o texto lá de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Versículo 5. Amém? Vai lá para trás, né? Está depois de Josué. Juízes capítulo 13, versículo 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 7. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Que a tua palavra ela venha ser ministrada, Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer nessa noite. Que seja o teu Espírito a falar e não eu. Apenas um vaso, um canal, para que o Senhor venha semear aqui, Deus, as sementes das tuas palavras, e que ela venha dar muito fruto, e fruto para a vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu trouxe na terça-feira uma palavra para os jovens, para os adolescentes, que foi baseado na vida de Sansão. Só que eu gostei muito dessa palavra e eu vi que poderia explorar um pouco mais ela. Tem muito mais coisa que pode ser falado aqui, que eu queria aproveitar e trazer para o culto de hoje à noite. Então, algumas coisas eu já falei na terça-feira com os jovens, e eu quero trazer mais coisas para contribuir com os irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Então, a primeira coisa que a gente percebeu aqui foi o seguinte: que desde o ventre ele já era consagrado ao Senhor. Desde o ventre. Não é só ele que passou por essa experiência. Desde antes de Moisés nascer, Deus já tinha um plano com ele. Tanto é que ele foi, Deus livrou ele da morte. Através de uma cesta ele foi achado por uma egípcia, e você sabe toda uma história até ele se tornar quem ele foi. Foi assim com José, foi assim com Jeremias 1:5, foi assim com João Batista, foi assim, aliás, com várias pessoas. Estou dizendo que está na Bíblia certinho escrito isso. Está assim também com Paulo, lá em Gálatas, que fala que Deus me escolheu desde o ventre para ser luz para os gentios. Então o que nós entendemos? É que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus ele tem um chamado na nossa vida. Você não nasceu por um acaso. Você não nasceu como obra porque a sua mãe quis, porque o seu pai quis, ou por qualquer outro percalço que aconteceu. Você não é obra do tal do Big Bang, que não existe, de uma evolução darwinista, não. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você nasceu porque existe um plano de Deus na tua vida. Sansão nem sabia disso, mas antes mesmo dele nascer, ele já estava consagrado ao Senhor. Então pense bem, porque você não está aqui apenas porque você recebeu Jesus como Salvador, amém, glória a Jesus por causa disso, mas é porque você também tem uma responsabilidade
Responsabilidade essa de quê? De ser santo como ele é santo. De ser como ele é. Essa é a nossa responsabilidade primária. Mas Deus tinha um propósito com ele, além de ser santo, de ser nazireu, como está escrito, mas era de livrar o povo de Israel. Era de defender Israel. Além de uma missão primária, que é ser santo semelhante a Deus, ser santo porque eu sou santo, ele também tinha uma missão secundária, que era na esfera humana, aqui nossa. Você também tem uma missão primária, porque em última instância, você quer ser salvo, e eu também. Você quer ser semelhante a Jesus, e eu também. Mas tem outras missões secundárias, que é exercer o dom que Deus te deu. Então ele foi chamado para essas duas coisas. Mas no meio do chamado, vem o quê? O diabo querer atrapalhar o chamado dele. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Deixa eu vir para cá, deixa eu ver se está aqui, ó. Ah, está aqui. Vamos ver. Vamos lá, passa aí o slide aí, filhão. Ó. Qual era o problema de Sansão? Ele não valorizar o pacto de Deus. Sansão ignorou princípios de obediência e santidade. Está lá em Juízes 14, 8 e 9, olha só. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, uma filisteia, tá? Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Até aqui tudo bem. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Aqui é que está o problema. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Tem algum problema tirar mel de cadáver de leão? Aparentemente não, mas para Sansão sim. Por quê? Porque ele era nazireu. O voto de nazireado não pode tocar em cadáver, seja animal, seja de familiar, não pode. Então Sansão está lá, está caminhando, viu mel. Que delícia, mel, vou comer. Ele nem quis fazer menção ou lembrar, tanto é que ele escondeu isso, né? Escondidinho, não vou contar para meus pais, eles não vão saber de nada. Mas ele sabia que estava fazendo algo errado, e mesmo assim ele fez. Ele sabia que se tocasse num cadáver, ele estaria infringindo um pacto que ele fez com o Senhor Deus de Israel. Mas mesmo assim, ele foi lá e tocou no cadáver. O que mostra é que ele não valorizava a aliança que ele fez com Deus. E essa não é a primeira vez de Sansão. Sansão, ele agia muito por impulsividade, ele era impossível. Ele agia por sentimentos e não com racionalidade. E nós, muitas das vezes, apesar de termos o chamado, termos a consciência plena, racional de quem nós somos em Cristo, nós muitas das vezes nos deixamos levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelo momento do fato, por ser impulsivo. E aí a gente acaba quebrando o pacto, quebrando a aliança, quebrando essa linha que nós temos com o Senhor, essa conexão. Sansão agiu assim, tanto ele agiu, ele sabia que estava errado, ainda foi cara de pau, ainda deu mel para a família comer. Mas ele não era nem maluco de falar de onde ele tirou aquele mel, porque se ele falasse, ele sabia que os pais iam ser contra, porque o próprio Senhor se apresentou até a mãe dele e falou: olha, ele vai ser consagrado. E ela fez exatamente como Deus mandou, ela obedeceu, o pai obedeceu. Quando ele foi ter o seu primeiro relacionamento, foi com uma filisteia, e os pais dele falaram: não tem mulher em Israel, vai buscar lá na Conchinchina. Mais uma vez, ele estava quebrando um pacto,
Se casar com uma mulher de fora, isso está contra a palavra. A lei de Moisés é clara: não terá mulheres de povos pagãos nem estrangeiros. E lá foi ele, exatamente onde não podia ir. Ele é aquele tipo de cristão que adora insistir no erro. Adora insistir. Deus está falando: não faz isso, não faz isso. Tá bom, Senhor. Aí vai lá e faz. Não faz isso, não faz isso. Tá bom, Senhor. Mas ele vai lá e faz. Os pais falaram para ele não fazer. Ele foi lá e desobedeceu. Não somente os pais, o que é pior, ele desobedeceu a lei do Senhor. Será porque ele estava achando que era o bambambam? Será porque ele estava achando que por Deus se manifestar através dele, ele poderia fazer tudo? Será porque Deus não tinha castigado ele ainda? E esse é um grande perigo, porque tem pessoas que erram uma vez, Deus perdoa. Erra 2 vezes, Deus perdoa. Erra 3 vezes e Deus já perdoando. Aí ele está achando que não aconteceu nada, que está tudo bem, que não aconteceu nada, eu não caí de cama, eu não caí doente, eu não perdi família, e ele vai até o negócio acontecer. E assim foi Sansão. Ele foi testando Deus, ele foi testando, até que chegou um momento em que Deus falou: chega, agora eu não vou querer mais. Olha só. Primeiro ele não valorizou o pacto, e agora ele entrega, pode ir para frente, vamos lá. Ele entrega o coração dele. Ele passa a revelar o segredo de sua força. Ele entregou o que tinha de mais precioso. Você acha que foi de uma hora para outra que ele fez isso? Você conhece a história. Sansão, fala para mim de onde vem sua força. Se você me prender com linhos finos, corda nova, não sei o quê. Foi brincando com o pecado. Sabe o que acontece? Quando a pessoa ela não consegue compreender de fato, no caso dele aqui, ele até tinha uma noção, mas ele não levava a sério. Ele tinha até uma noção de quem ele era, porque ele era juiz de Israel, mas ele não levava a sério o chamado dele. A gente perde a noção do perigo. A gente acha que os mentirosos vão herdar o reino. A gente acha que os adúlteros vão herdar o reino. A gente acha que os ladrões vão herdar o reino. A gente acha que os desobedientes vão herdar o reino. A gente acha que aqueles, que vivem no pecado vão herdar o reino. Deus, ele é bom, Deus, ele perdoa, o amor dele é infinito, então eu vou ficar aqui errando, pecando, errando direto, que não tem problema, Deus vai sempre perdoar. Considerai, pois, a justiça, a benignidade de Deus, mas também considerai a sua severidade. Tem que considerar as duas coisas. Deus, ele é o quê? Justo. A balança dele é o quê? Justiça. O perdão dele está para aquele que o quê? Que se arrepende. O que é arrependimento? É aquele que busca mudar, está correndo atrás da sua conversão, está alterando. A pessoa não faz nada disso, ela faz o contrário. O que ela faz? Ela comete um pecado pior ainda, que é o quê? Tentar ao Senhor. O que é tentar ao Senhor? Eu vou ficar aqui, tentando a Ele, sabendo que não é isso que Ele quer, mas eu vou indo, contando com o perdão dEle. Lembra lá do pináculo do templo? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito que Ele vai enviar os seus anjos para te socorrer. Então já que vai enviar para socorrer, então eu vou me jogar. Não, isso é tentar o Senhor. Já que o Senhor vai me perdoar mesmo, então eu vou lá pecar. Vai me perdoar? Ele me perdoa. Isso é tentar o Senhor. Você está indo pecar porque você quer, contando com o futuro perdão de Deus. Deus pode até te perdoar, mas uma hora esse jogo vai acabar. Se continuar insistindo no erro. Não levar a sério o teu chamado. Não levar a sério a tua salvação. Ficar brincando, fazendo joguinho com Deus, como se Deus gostasse de fazer joguinho. Que é o que Sansão está fazendo.
Ele está levando os sentimentos dele, o segredo dele, para os seus inimigos. Ele está perdendo a noção da realidade. Quando a pessoa ela está totalmente envolvida com o pecado, ela perde a noção da realidade. Ela começa a ter ações, atitudes, que ela nem percebe que aquilo está levando ela para o caminho da perdição, ela nem percebe. Porque a mente já foi cauterizada. Para ela aquilo dali não é mais pecado. Para ela aquilo dali está tudo ok. Para ela aquilo dali está tudo certo. E aí olha só, Juízes 6,17, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso ele lhe contou o segredo. Insistiu. Ele não falou no primeiro momento, nem no segundo momento, nem no terceiro momento. Por quê? Porque ele sabia que não era certo falar. Mas insistiu tanto, e ele já estava tão envolvido com ela, que ele falou: quer saber? Deus vai dar um jeito. Deus vai dar o seu jeito. Ele me escolheu mesmo. Eu sou o juiz mesmo. Deus, entre aspas, não está escrito isso, eu estou colocando, depende de mim. Porque ele vai levantar outro, até levantar outro para defender Israel, não vai ser o mesmo. Deixa comigo. Eu vou sempre me levantar como me levantei. Porque eu já mexi em cadáver. Eu já me casei com uma filisteia. Agora, com essa daqui, então tá tudo certo. Deus vai me perdoar mais uma vez. Mas não foi isso que aconteceu. Uma hora, aquilo que a gente plantar, nós vamos semear. Aquilo que a gente colher, plantar, colher. Você semeia, sinônimo de plantio. Vamos lá. Próximo slide. Relacionamentos perigosos. Envolveu-se com pessoas que não compartilhavam da sua fé, culminando em sua relação com Dalila. Juízes 6,4. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. O que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que não era só com ela. A ideia é que ele vivia sempre envolvido com pessoas que não compartilhavam da mesma fé. E isso está muito claro nas Escrituras. Você vê isso lá em Salmo no capítulo 1, a partir do verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é uma caminhada. Ouve, caminha e agora se assenta. É uma caminhada para baixo. Você só está ouvindo, né? Estou ali, aí eu vou praticar o que eu estou ouvindo. Agora você não está mais ouvindo, agora você está andando no mesmo caminho que eles. E agora está na situação pior ainda. Não só ouve, como anda, agora está assentado. Está tendo comunhão com gente que não quer saber de Deus, que não compartilha dos meus valores. Mas eu tenho que evangelizar? Claro que você tem que evangelizar. Você só vai trabalhar em lugar que só tem crente? Não. Você vai conviver com pessoas que não são de Cristo também. Paulo fala isso em Coríntios. Se você não quiser se envolver com ninguém que seja com cristão, não seja crente ou filho de Deus, você vai ter que sair do mundo. Porque o que você mais vai ter é pessoas que você vai ter que ter contato. Mas uma coisa é ter contato, outra coisa é ter comunhão. Contar segredos. Foi o erro dele. Gastar tempo ali de relacionamentos. O seu relacionamento, o seu contato, a sua comunhão, os seus segredos é com o corpo de Cristo. São com os irmãos em Cristo. Não é isso que Paulo fala lá em Coríntios? Acho que é 2 Coríntios 6,14, que ele vai dizer: não entreis em julgo desigual, porque que comunhão tem a luz com as trevas, ou que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como ele mesmo disse: apartai-vos do meio dele, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós como um pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Tu para que vai ter íntima comunhão com gente que zomba do teu Deus e da tua fé? E está lá Sansão nessa. Aí a pessoa está bonitinho na igreja. Daqui a pouquinho solta um palavrão. Onde é que ela aprendeu isso? Não foi aqui. Então, por que ela está andando que soltou um palavrão? Por que ela está andando? O que ela anda fazendo aí fora que ela está tendo comportamentos diferentes? 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. O que está acontecendo que antes ela não estava assim, daqui a pouco foi mudando o comportamento dela aos poucos? É uma mulher cheia de fé, cheia de garra. Um homem cheio de fé, cheio de garra. Daqui a pouco já não está acreditando em Deus, já está duvidando da Bíblia. Por que ela está aprendendo isso? Com a gente? Aprendeu lá fora. Com quem? Está andando com gente que não presta, pessoas que não têm fé, que duvidam da palavra, que duvidam do seu Deus, que duvidam da tua intimidade com Deus, da tua história. Aí começa a dar ouvidos a coisas e a conselhos da terra, diabólicos. E aí esfria, que foi o que aconteceu com Sansão. Vamos lá. Dominação e equívoco. O resultado foi a perda da visão, a escravidão e a crença ilusória de que ele ainda teria a proteção divina, apesar de suas ações. Juízes 16, 19, 21. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes. Está vendo aí, ó, ilusão? Ó, escaparei como antes e me livrarei deles. Ele estava achando que deixava com ele ainda, depois de toda essa brincadeira que ele fez. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Olha que tristeza, irmão. Um homem cheio de futuro na frente. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Que vergonha. Um homem que venceu até a festa da terça-feira. Como é que pode um homem lutar contra 1000 filisteus e vencer com uma queixada de jumento? Queixada é o osso do queixo do jumento, só com um pedacinho de osso na mão. Não tinha ninguém ali para segurar ele por trás, não tinha uma flecha para acertar nele, uma espada. Ele venceu 1000 homens. 1000 homens. Veja a demonstração de poder que ele tinha. Porque não é fácil você vencer imagina você colocar 30 soldados do Hamas aí contra você, não, 1000 soldados do Hamas contra você, e você com um pedaço de osso vencer 1000 soldados do Hamas. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus fazer isso. Só Deus. Esse era Sansão. Esse era o cara que as pessoas olhavam para ele e tinham medo. Não queriam encarar ele. Esse era Sansão. Mas ele brincou com o pecado. Mas Sansão não levou a sério o chamado dele. Mas Sansão achava que Deus ia ficar ali sendo conivente com os pecados dele. Mas Sansão, ele desprezou o seu nazireado. Resultado: preso, cego, humilhado, subjugado. Imagina. E pelo visto era jovem, né? Um jovem. Aí olha só. Vamos ver aqui. Resultado trágico da queda de Sansão. Uma sucessão de humilhações e decadência espiritual. Cegueira espiritual. Os filisteus arrancaram os olhos de Sansão, simbolizando a perda da visão espiritual e do discernimento. Você acha que ele foi à toa? Que ele tem um ensino para a gente. Isso tem um ensino. A primeira coisa que eles fizeram, arrancar os olhos dele. Não fizeram isso com ninguém de Israel. Nunca se viu isso na história, mas com ele fez.
para ver a cegueira espiritual que o cara estava. A pessoa fica cega, e quem faz isso é o próprio inimigo. Vai tirar o seu globo ocular, mas vai tirar o seu entendimento espiritual. A pessoa acha, né, que não, está tudo certo, eu estou com Jesus. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o coração de Sansão também. Era um escolhido de Deus também. Tá se segurando no quê? Ele poderia falar: Senhor, eu sou o teu servo, filho da tua serva, tem misericórdia de mim. Eu tenho misericórdia, você quer de Deus a vida toda? Não estou dizendo que você tem que ficar sem pecar, porque ficar sem pecar é impossível. João disse lá em 1 João: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Pecado todo mundo peca. Agora, existe certo tipo de pecado que te lança no lago de fogo e enxofre. E o dele era um desses. Não valorizando o chamado, mentindo para os pais, toda hora quebrando o pacto. Existem pecados que te levam para o lago de fogo e enxofre. E negligenciar o teu chamado, a tua primogenitura espiritual, é um deles. Ficar brincando com Deus e tentar ao Senhor é um desses. Então, se não se arrepender, não abrir os olhos, olha a decadência. Ao ser levado para Gaza, essa pessoa experimenta uma descida moral e física. Por quê? Porque Gaza é embaixo, no vale. Está sempre descendo de frente de Sião, que é sempre subindo. Ele deixa de ser o líder para viver a miséria de uma vida sem um propósito original. A cara ficou inerte. Ele antes era um juiz, era um nazireu, era um homem cheio do Espírito. Deus usava ele. Agora Deus o deixou. Ele não é mais juiz. Ele é um nazireu que quebrou a aliança. Agora ele é o quê? É um escravo. Saiu da tua terra prometida. A história de Sansão é uma história que só não foi pior porque depois você vai ver o que aconteceu com ele. Escravidão. As cadeias de bronze representam a perda da liberdade de um homem livre e cheio do Espírito Santo. Ele tornou-se um servo dos seus próprios inimigos, porque ele ficou preso 2 vezes. Ele já estava preso na cadeia. Dentro da cadeia, ele estava preso nas correntes. Preso 2 vezes. Não podia nem se mover direito da cadeia. Acorrentado. A Bíblia fala lá em Pedro: aquele que é servo, aliás, aquele que vive no pecado, o tal torna-se servo. Aquele que é vencido do pecado, o tal torna-se servo. O que isso quer dizer? A pessoa que vive insistindo naqueles erros, insistindo, o que ela é? Escrava deste pecado. Ela é escrava. Mas Jesus está aqui para libertar, para fazer de eu e você pessoas livres de verdade, livres, desacorrentados, porque não é porque você é crente, que tem muito crente que está com baixa autoestima, tem muito crente que vive angustiado, tem muito crente que tem crises de ansiedade, tem muito crente que não consegue se relacionar, tem muito crente que não consegue ter comunhão com ninguém. O que é isso? Isso é normal no corpo de Cristo? Isso é normal para aquele que vive cheio do Espírito Santo, como vivia Sansão? Cadê a plenitude e a alegria do Espírito? Isso é normal? Tem algumas cadeias que todos nós carregamos ainda. Várias cadeiazinhas aqui. O Senhor libertou um monte, mas tem umas 2 ou 3 ainda para ser libertas. E Deus quer libertar você nessa noite. Rotina de sofrimento. O ato de moer no cárcere é usado pelo pastor para ilustrar uma vida de mesmice, dor e esforço inútil, sem a bênção de Deus. O que estava acontecendo ali? Ele ficava moendo, não é isso? Aquela rodinha ali. O que representa? Mesmice, o cara não sai do lugar. Muitas pessoas têm uma vida assim. A pessoa não consegue sair do lugar. Deixa eu dar uma notícia. Você quer mudar o mundo com o Evangelho? Então deixa o Evangelho mudar você primeiro. Você não vai mudar esse bairro se Deus não te mudar. Tem muita gente querendo fazer mudança. Eu quero que o
bairro aqui, ela alcança o evangelho alcança as pessoas, mudar, mas se Deus não mudar você, e se você não deixar ser mudado por Deus, não adianta você vai fazer nada. Você precisa ser primeiro mudado, para depois de você ser o quê? Usado. Porque Deus não pode pegar e colocar remendo novo em panos velhos, porque senão ela arrebenta. Me usa do jeito que eu estou. Ele vai te usar no nível pequenininho, sim. Do jeito que você está, do jeito que eu estou. Não estou acusando ninguém, não. Estou falando de modo geral. Tá? Mas, se você se aperfeiçoar, Deus vai te usar mais. Tem que mudar o entendimento, o coração. Senão, como é que Deus vai usar você para ajudar o outro, se você está com a mentalidade ainda do velho homem? Não tem como. Vai ficar ali, patinando no mesmo lugar. Chega na igreja, o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, foi lá, tomei ceia, que alegria, aleluia, glória a Deus. Mas saiu, irmão, continuou a mesma. Não mudou nada. Zero. Do jeito que entrou, saiu. Não teve nada assim, a partir de hoje. Agora sim, Deus, eu quero uma mudança. A partir de amanhã, a partir de agora, Senhor, vou fazer igual o Zaqueu. Eu vou vender tudo que tem, vou dar aos pobres. Eu vou retribuir 4 vezes mais. Fazer igual o Zaqueu fez. Não, ficar ainda, será? E será, rola a semana, um mês, um ano, e a pessoa não sai do lugar. Zombaria e escárnio. O auge da humilhação é sanção ser retirado do cárcere, apenas para ser usado como palhaço, e entretenimento para os ímpios, sendo alvo de escárnio público. Ou seja, virou fantoche na mão do diabo. Começou bem como juiz, mas terminou como um escárnio no reino de Deus. Ninguém mais confia, ninguém mais te dá valor, ele mesmo não se dá valor, o diabo faz o que quer na cabeça dele, ele tem uma única saída, só tem uma saída: se arrepende. E olha que interessante, vamos ver aqui o próximo slide. Ele se arrependeu. Isso aqui foi a tacada, dele aqui final, Mesmo após a queda, ainda há esperança através do arrependimento. O arrependimento verdadeiro, A graça de Deus restaura e levanta aqueles que se humilham diante dele. A Bíblia fala assim que de um coração quebrantado e contrito, Deus, ele não despreza. Um coração quebrantado e contrito. Olha, por tudo que eu falei aqui nessa noite, a mensagem central é: se arrependa. É essa a mensagem. Eu fiz isso, fiz aquilo. Se arrependa. Eu fiz isso, aquilo, outro. Se arrependa. Porque tem esperança para aquele que se arrepende. Tem vida nova para aquele que se arrepende. Tem uma vida de vitória, que era tudo que Deus tinha planejado para Sansão, para aquele que se arrepende. O arrependimento é a chave para alcançar o propósito de Deus. Deus se lembra dos que se arrependem. A graça de Deus restaura quando há um coração quebrantado, irmãos. A igreja deve ser um lugar que perdoa e levanta, sem incentivar a licenciosidade ou o desleixo espiritual. Ou seja, não é apenas motivar o perdão e o arrependimento para voltar a fazer tudo de novo. Não, é uma outra vida, é uma outra história. É realmente arregaçar a manga e começar a se identificar como um filho de Deus, que em Cristo você pode todas as coisas. Você pode. Então Sansão orou ao Senhor.
Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. E Deus ouviu a oração de Sansão, e o Espírito do Senhor entrou de novo nele. E ele matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Por quê? Porque ele se arrependeu. Olha o próximo slide. Deus restaurou Sansão. Mesmo após tantas falhas, Deus não desistiu de Sansão, claro. Ele se arrependeu, clamou a Deus e recebeu forças para cumprir o propósito final que o Senhor tinha reservado para a sua vida. Tem gente que vai perguntar assim: Sansão, então, ele se matou, né? Ele se suicidou. Não, ele deu a vida dele para salvar o povo de Israel, matando os filisteus. É diferente. Ele deu a sua vida. Ele não se matou, ele não se suicidou. Ele deu a sua vida. Jesus também deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida para salvar Israel. Deus houve arrependimento. Sansão reconheceu sua falha. Olha aí, ó. E clamou ao Senhor com sinceridade. Deus se lembra dos que se arrependem. Meu irmão, a equação é muito fácil. Se arrependa. Pronto. Deus restaura a força. Deus lhe deu forças mais uma vez para cumprir o propósito que ainda restava para a sua vida. Deus usa o arrependido. Deus não descarta quem cai. Ele transforma o quebrantado em instrumento de sua justiça. Vitória na humilhação. Sansão não tem uma vida perfeita, mas terminou sua jornada glorificando a Deus e cumprindo o propósito final dele. Graça que transforma. A graça de Deus é maior que nossos erros e pode transformar nossa história em testemunho de sua glória. Sansão, ele poderia viver tudo isso daqui sem ter perdido a vida. Poderia viver tudo aquilo ali, mas ele preferiu o pior caminho. Ele preferiu pagar para ver. O que você escolhe? Ter um caminho de vitória ou ter um momento em que Deus vai ali te disciplinar com um filho que o pai ama para depois restaurar você? O que você prefere? Pagar para ver? Você quer pagar para ver? Quer pôr Deus em prova? Tem um texto de Davi que fala: olha, eu prefiro cair na mão dos meus inimigos, porque cair das mãos dos meus inimigos o Senhor me livra, mas se eu cair na tua mão ninguém me livra. Quer pagar para ver? Então olha só. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Próximo slide. Conclusão e esperança. Apesar das graves consequências e da colheita do que foi semeado, ainda há esperança através do arrependimento verdadeiro. Porque por meio do arrependimento vem a graça de Deus, a restauração, e a igreja vai estar trabalhando como seu refúgio. Porque aqui no corpo de Cristo você está seguro. Essa é a conclusão. E próximo slide. Olha aí, ó. Ele está lá na galeria dos homens da fé, irmãos. Isto é impressionante. Como que um homem que viveu uma vida errada, ainda assim, Deus considerou a sua última oração. É porque ele de fato se arrependeu. Olha o que está aqui, ó. Vamos ler o texto, Hebreus 12:3. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela. Olha, isso aí foi fé. Aquela oração de Sansão, ele teve fé. Ele teve fé naquela hora, não foi uma oraçãozinha, não. Deus viu que ele se arrependeu e foi uma oração de fé. Por meio dela, deixa eu beber água aqui, irmãos. Eu estava com resfriado aqui essa semana, na sexta-feira.
Por isso que eu nem fui no evento dos irmãos lá de missões. Eu tenho fé, mas eu ainda sou homem. Não glorificado. Ó, melhorou, tá vendo aí, ó? Pela fé entendemos que o universo foi formado. Aliás, deixa eu terminar de ler. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. 32, ó. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e Sansão, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E o quê? Da fraqueza tiraram força. É Sansão. Isso aqui é Sansão. Pela fé de Sansão, quando ele estava fraco, ali é que ele foi forte. Quando ele estava nos últimos suspiros, ele falou: ó soberano, lembra-te de mim. Deus olhou para ele e falou: tá vendo aí? Agora ele se arrependeu. Agora ele se arrependeu. Agora ele lembrou que eu existo. Agora ele lembrou que eu sou Deus poderoso, que mesmo diante da humilhação, da cegueira, do escárnio, ele lembrou do chamado dele. E ele disse: olha, eu posso até morrer, mas eu vou cumprir o meu chamado aqui agora, eu vou cumprir meu propósito aqui agora, e aquilo que o anjo falou para minha mãe, que eu iria livrar Israel, eu vou cumprir isso agora, nem que seja o meu último ato, mas eu vou fazer. Senhor, me devolve a força para eu me vingar. O Senhor foi e devolveu a força. Ele perdeu a vida, mas ele está lá na galeria dos homens da fé, porque ele se arrependeu. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra? Então eu espero que a sua fé esteja aumentando aqui nessa noite. Que a sua fé seja aumentada. Que a sua fé ela cresça de uma maneira exponencial, a ponto de tirar todas as cadeias de bronze que impedem de você avançar em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Você vai cear. Você não vai ficar com medo de cear. Tem gente que fala assim: eu não vou cear porque eu não sou digno, porque eu pequei. Irmãos, a fé é isso aqui. Mesmo você estando em pecado, você vai dizer: Senhor, a partir de agora, desse segundo para frente, eu sou uma nova pessoa. Eu não vou mais viver aquela vida, eu me arrependo. E a partir daquele momento, você está lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele te lava de todo o pecado. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, não importa. O que importa é que o sangue do Cordeiro está aqui para te perdoar. O que importa é que existe um advogado que está sempre em sua defesa. O que importa é que se você se arrepender, Deus não vai te desprezar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, olha para a tua igreja aqui nessa noite. Nós aprendemos tanto aqui hoje sobre Sansão, mas nós também somos filhos de Deus e participamos também do mesmo Espírito, Senhor. O mesmo Deus de Sansão é o meu Deus, e nós aprendemos com a palavra o que é a vida de um filho desobediente, e nós não queremos ser assim. Nós queremos ser filhos obedientes, que te alegrem em todo o tempo. Não permita que os filisteus nos acorrentem, não permita que os filisteus tirem os nossos olhos, não permita que os filisteus nos espanquem e nos usem como palhaço. Nos livra da tentação, nos livra do mal, ó soberano. Lembra-te, Senhor, quando o Senhor fez aquelas promessas para nós, quando ainda nós éramos crianças, anos,
Quantas pessoas já receberam profecias sobre a sua vida? Quantas pessoas já tiveram um encontro contigo, mas esses momentos acabaram caindo no esquecimento por causa das tribulações, por causa das lutas, por causa das adversidades. Mas o Senhor nessa noite, Ele vem te levantar, Ele vem te restaurar. Ele não vem para te acusar, Ele vem para te chamar a andar com Ele. Ele não vem para colocar o dedo na tua cara, Ele vem para dizer: filho, vem, eu quero estar contigo, eu quero cear contigo. Ele não é um Deus ruim, pronto para te bater, te açoitar, não. Ele é um Pai que te ama e que te dá muitas oportunidades, irmãos. Muitas oportunidades. E essa noite é mais uma delas. É mais uma dessas oportunidades que Ele está te dando, porque Ele te ama. Ele te ama. Te ama a tal ponto de ter dado o seu único filho, por amor a mim e a você. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, pela sua paciência conosco, porque nós erramos, nós falhamos. O Senhor é benevolente, é paciente. Se não fosse as suas misericórdias, Senhor, nós há muito já teríamos sido consumidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.